Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Pobel. Vim conversar com vocês, principalmente com os alunos do 9º ano. Vamos falar hoje sobre tabela periódica, tá bom? Continuando nossos estudos aí nesse período que nós estamos de pandemia. Mais uma aula em vídeo para auxiliar no aprendizado de vocês. Valeu, vamos que vamos! Então, vamos falar um pouquinho sobre tabela periódica. Nós temos aí Mendeleev, que em 1869 organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Então, o pai da tabela periódica, ele viu o comportamento dos elementos químicos na mesma vertical de família. Então, ele criou essa condição de avaliar os elementos químicos através desse comportamento químico de cada um deles. Então, a classificação atual teve realmente alterações, quando Moseley, em 1913, fez a lei periódica. Os elementos foram organizados em ordem crescente de números atômicos. Então, diferente do primeiro cientista, que é o pai da tabela periódica, já utilizou nesse momento o número atômico. Está aí a tabela periódica que nós conhecemos e ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Essa tabela está bem ilustrada. Aonde tem essa linha vermelha, há uma divisão onde o lado esquerdo seria só os metais, depois dessa linha os não metais e a última coluna vamos aprender que são os gases nobres. Então, essa é só a primeira impressão, uma tabela completa. Observe que nós temos os períodos, que são 7 períodos. A ordem dos períodos está indicando aí na lateral de 1 a 7. Observe que nós temos ali um prolongamento da tabela que foi colocado embaixo, que são as sedes dos lantenídeos e os actinídeos. E aí agora, desmontando a tabela periódica, nós temos aí uma forma mais didática para aprender a reconhecer aonde estão as informações da tabela periódica. Então podemos ver os períodos, primeiro período ou série, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. São as linhas horizontais. Já as famílias ou grupo são as linhas verticais. Para compreender um pouco melhor, as colunas na vertical são as famílias e na horizontal são os períodos. Períodos. 7 períodos compõem a tabela periódica. Eles correspondem às fileiras horizontais de elementos, conforme eu já falei para vocês. Período. 2 períodos ficam abaixo da tabela periódica, que são os lantenídeos, 6º período, e os actinídeos, 7º período. Pertence ao grupo 3 ou 3B da tabela periódica. Agora nós vamos ter alguns exemplos de distribuição eletrônica de alguns elementos do 2º período. Então vamos fazer uma relação com esses elementos do 2º período. Então Li, lítio, 3. Na camada K, 2. L1. Na distribuição eletrônica de subnível fica 1s2, 2s1. É a distribuição do seu número atômico, tanto nas camadas de nível, KL, e subnível, 1s1, 2s2. 1s2, 2s1.
lítio. O carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Isso é distribuição eletrônica de subnível. Já na distribuição eletrônica de nível, K, camada K, 2L4. Outro exemplo, neônio. Nós temos aí o número atômico 10. Elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Então, essa é uma regra. Então, sendo no mesmo período, possuem o mesmo número de camadas. Grupos, famílias ou colunas, no total são 18 fileiras verticais de elementos que compõem a tabela periódica. Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Por isso que é a mesma família. Então, nós temos o exemplo do PE e do Ca. PE, quem é o Be? É o berílio, que está na mesma coluna do Ca, que é cálcio. Pertencem à mesma família. Então, sempre vão terminar com a mesma quantidade de elétrons na última camada. Como podemos ver na distribuição eletrônica de subnível, eles terminaram com 2 elétrons na última camada, camada S2, S2. Vamos agora conhecer as famílias, os nomes das famílias. Então, algumas famílias. Então, a primeira coluna, na vertical, nós temos o grupo 1 ou 1A, que são os metais alcalinos. Grupo 2 ou 2A, metais alcalinos terrosos. Aí vai lá para o outro lado da tabela, grupo 16 ou 6A, calcogênios. Grupo 17, 7A, halogênios. Grupo 18 ou 0, gases nobres. Essas são as famílias ou grupos que recebem nomes especiais. Mais uma informação, olha lá, a coluna na vertical. Metais alcalinos terrosos. Aí vem grupo do boro, porque é o primeiro elemento químico da família 3A. Grupo do carbono, primeiro elemento químico da família 4A ou 14. Grupo do nitrogênio, 5A ou 15, calcogênio, halogênio e gases nobres. Nós temos também os elementos representativos e de transição. Os representativos são aqueles que são representados pela letra A. Então, na família 1 ou 1A, A18, 8A, são todos representativos. Já os de transição são que ficam no meio, que é a B, de 3 a 12. Né? Já dentro dos elementos de transição, nós temos os de transição interna, que são chamados de lantenídeos ou actinídeos. São as duas coluninhas que ficam lá embaixo. Primeiro exercício. Então, nós temos uma tabela que não está completa. E aí pergunta quais desses elementos são representativos. Então, vem hidrogênio, hélio, sódio, potássio, cálcio, bário, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, enxofre, cloro, argônio e berílio. Qual deles é de transição? O ferro e a U, que é o ouro. Tá aí uma forma. Aí tem um Uzinho lá na tabela. Seria de transição interna, tá bom?
Outro exercício. Quais deles são de transição interna? Acabei de responder, ó. Lá da coluna, lá de baixo, Uzinho. Quais deles pertencem ao mesmo grupo? Então, hidrogênio, sódio, potássio, 1A. Calcibário, 2,2A. Oxigênio, enxofre, 16, 6A. Flúor, cloro, bário, BR é bromo, desculpa. Então, BA é bário e BE é bromo. HE, hélio, AR, argônio. Exercício para a gente compreender aí o encontro desses elementos na tabela. Quais deles pertencem ao mesmo período? Tá aí, ó. Período, lembrando que são as identificadas nas barras que são horizontais. Então, ó, primeiro período, hidrogênio e hélio. Segundo período, carbono, oxigênio, nitrogênio, oxigênio de novo, flúor. Terceiro período, sódio, enxofre, cloro e argônio. E assim por diante, que identificamos os períodos. Então aí tá mais um exercíciozinho do livro, né, que foi possível encontrar aí nessa apresentação. E aí nós temos as classificações dos alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. Então são as famílias. E aí a primeira família, os alcalinos, sódio e potássio, alcalinos terrosos, cálcio e bário, calcogênio, oxigênio e enxofre, halogênio, flúor, cloro e bromo, gases 9, hélio e argônio. Então vamos ficar por aqui com mais esse aprendizado sobre a tabela periódica. Valeu e obrigado.